eu tinha colocado esta semana uma mensagem aqui pelo Instagram pedindo sugestões de temas para as lives, porque pretendo agora fazer lives, vamos dizer assim, com temática mais ampla e mais livre, no sentido de que não vou restringir os temas a questões vinculadas à voz e à poesia, como vem sendo feito. Claro que sempre, na medida do possível, eu vou relacionar isso com a questão da arte e do lugar da arte na vida humana, porque é um tema que, enfim, sobre o qual venho meditando e estudando há muitos anos, mas que também está nos últimos, daria para dizer, nas últimas décadas, nas últimas 3 décadas especialmente, né, vem saindo do horizonte das pessoas. Né, e isto gera muitos problemas, quer dizer, em primeiro lugar, a quantidade de lixo que as mídias vêm veiculando, mas que está sendo produzido por, pelo menos, autonomeados artistas. Pessoas que, pelo menos, sabem tocar lá seu violãozinho, e não desafinam, e tem algum talento musical. Né? Mas a qualidade das músicas e das imagens que a gente absorve através da mídia hoje em dia é muito inferior à que havia 30 anos atrás, e se você pensar 50, 60 anos atrás, então nem se fala. Né? Quando você pensa que joias do cancioneiro popular, mas veiculado pela mídia, né, como Sei o Chão de Estrelas, O Mundo é um Moinho, né, do Cartola, Boa Noite, Paulinho, e muitas outras, né, você tinha uma qualidade poética e uma riqueza de vocabulário e uma riqueza também de valor, vamos dizer assim, de altos valores, né, enorme. Isso se perdeu muito. É preciso recuperar se nós quisermos ter alguma esperança nesse país. Muito bem, acho que podemos começar. O tema de hoje é essa distinção entre os 3 estratos, a gente poderia dizer, 3 níveis ontológicos do ser humano, né? Corpo, alma, espírito. É algo que você encontra nas cartas de São Paulo explicitamente, né? São Paulo fala em corpo, alma e espírito, em soma, corpo, psique, alma, e nous, espírito. E que depois, na tradição ocidental, pelo menos latina, né, já Santo Agostinho já fala só em alma e espírito, e distingue na alma, anima em latim, o ápice da alma, que seria correspondente ao que, pelo menos eu aqui, estou chamando de espírito. O corpo, em princípio, é o menos problemático, porque a gente poderia dizer, né, que corpo é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem as 3 dimensões. Né? Então, o nosso corpo, em princípio, todos sabem o que é. Quer dizer, pelo menos todos identificam esse nível.
né? Quando você diz eu estou com uma dor nas costas, você claramente está se referindo ao seu corpo. Isso é acho que aqui a gente não precisa se estender aqui sobre a questão do corpo, a não ser para pensar que você não encontra o corpo, vamos dizer assim, um corpo que seja puramente material, mesmo os minerais, mesmo as pedras. Né? Por quê? Porque toda uma pedra, por exemplo, um diamante, eles são corpo, evidentemente, mas eles são compostos, e aqui eu vou sacar da terminologia aristotélica, mas que na verdade é simplesmente uma nomeação, uma identificação de dois elementos que estão na própria realidade, que é matéria e forma. Né? Então tudo que existe no universo, segundo Aristóteles, é composto de matéria e forma. Ou seja, ele tem uma estrutura formal, né, que, vamos dizer, organiza a matéria da qual ele é formado. Nós não temos tempo de aprofundar isto, mas eu acho que isso já dá para já ficar claro. Você distingue uma pedra de outra, você distingue o diamante da safira pela forma que eles têm, né, pela maneira como a matéria deles é organizada. Né? Então isto, a forma é o princípio de conformação, apesar de ser um pouco redundante você dizer, você está usando a palavra forma aqui, mas é o princípio de estruturação, usando outra expressão platônica e aristotélica, a ideia, né, do ente, da coisa. Então a ideia do diamante é a sua forma. E você pode pensar nessa ideia separadamente da coisa diamante, tá certo? Por uma operação que agora já é psíquica, que nós chamamos de abstração. Então Aristóteles define a alma humana como a forma do corpo. Mas aqui ele está incluindo nessa alma, pelo menos implicitamente, o que nós aqui estamos chamando de espírito. Porque está na alma humana essas três faculdades que nós identificamos com as potências, ou seja, as faculdades do espírito, que são a memória das ideias, a memória das intelecções, a vontade e a inteligência. Mas depois a gente chega nesse terceiro patamar. No segundo, que é o mais, vamos dizer, numericamente é o mais amplo, é o que contém mais coisas, é o psiquismo, a alma. Então, na alma estão todas as imagens que você captou do mundo exterior pelos 5 sentidos, né? As imagens visuais, auditivas, gustativas, palativas, as imagens auditivas, visuais, palativas, as imagens dos cheiros, né? E as imagens do tato. Né? Todas essas imagens, que são formas também, como que
abstraídas, mas não no sentido da razão, né, da inteligência, abstraídas das coisas, são aspectos das coisas, elas são depositadas, vamos dizer assim, né, e elas são impressas também no psiquismo. Então aqui a gente já tem na nossa alma, em primeiro lugar, essa capacidade receptiva das diversas imagens. Quando você vê algo, não é o que você viu, quando você vê uma árvore, não é a árvore que entra na sua memória, na sua alma. É a imagem visual da árvore. Quando você sente um perfume, cheira um perfume, né? Apesar do perfume, vamos dizer, ter um contato físico com você, que a árvore não tem, através da visão, que a imagem visual não tem, não é? Quando você sente esse cheiro, ele é impresso, ou você pode dizer, ele é recebido na sua alma. E assim por diante com os 5 sentidos, e também com o sentido sinestésico. Né? Quer dizer, quando você, por exemplo, sente uma dor nas costas, a memória dessa dor, quer dizer, essa dor nas costas, ela é percebida pela sua alma. A dor acontece no corpo, não é? Mas a percepção da dor acontece na alma. A impressão da dor. Então aqui é um ponto onde você pode já, através da autoobservação, da meditação, de uma espécie de meditação, através do botar o foco da sua consciência nisto, você vai distinguir entre o corpo e o psiquismo, né? Quer dizer, entre quando você toca alguma coisa, o que está tocando a coisa, por exemplo, a sua mão toca alguma coisa, você toca a coisa com o corpo. Não é? Porém, a recepção dessa sensação, que num primeiro momento é corporal, chega na sua alma, chega no seu psiquismo. E você, por exemplo, pode lembrar dessa sensação na ausência dela fisicamente. Então, isto já está na alma. Então, na nossa alma, nós temos uma imensidão de memórias que você poderia dizer imagéticas. Ou, dito de outra maneira, nós temos uma imensidão de imagens que nos chegam na memória, que nos chegam no psiquismo e nós guardamos na memória. A maioria delas vai para uma zona, digamos, obscura. Porque nós não temos... seria um inferno se você recordasse de todas as imagens que você recebeu. Você paralisaria. Tem um conto do Borges chamado Funes, El Memorioso, que é exatamente um fulano, a personagem do conto, ela lembra de tudo. A memória dela não se apaga em nada se apaga da memória dela, e o Funes vive parado praticamente num quarto, quase que vítima da sua memória, né? Além disto, num outro extrato, nós temos também na nossa alma todos os desejos acontecem na alma. E aqui também a gente pode fazer uma distinção entre alma e corpo que nos ilumina. Né? O corpo ele tem necessidades, mas não desejos. Todo movimento do apetite corporal é por
objetos necessários ao indivíduo. Tudo bem, tem uma zona intermediária aqui que é o desejo sexual, não é? Que é necessária a perpetuação da espécie, e não propriamente necessário ao indivíduo. Não é? Mas mesmo no desejo sexual, a gente pode, talvez abusando um pouco da palavra, dizendo que há um desejo que é necessidade e há um desejo que já é anímico. Então, o desejo de comida, por exemplo, é um desejo corporal, é uma necessidade corporal. Você precisa comer. E você, o corpo mesmo, pelo cheiro, pela visão, né, ele percebe o que é adequado a essa necessidade e o que não o é. Certo? Mas é quase indistinguível o momento em que essa necessidade se transmuta em desejo. No homem, então, está sempre misturado, porque não existe um corpo puro sem psiquismo. Então, tudo que acontece no seu corpo está mais ou menos imbricado, relacionado com o seu psiquismo. Não é? Então, se você tem, você está precisando comer e você vê uma comida, ela vai ser mais ou menos desejada segundo seus gostos pessoais, que tem uma carga psíquica maior ou menor. Não é? E há desejos que são puramente anímicos, mesmo que sejam, vamos dizer, aí já não puramente anímicos, mas puramente anímicos na sua origem, vamos dizer assim. Mesmo que eles sejam o desejo de um prazer corporal. Mas eles nascem na alma e não no corpo. Então aí está outra chave para você distinguir o que é corporal em você do que é psíquico. Na verdade, nós estamos instaurados no nosso psiquismo e a maioria de nós vive enraizada aí, né? Quer dizer, quase que vive somente na dimensão psicossomática, com a ênfase no psiquismo, né? Que ele dá, de fato, ele conforma o corpo, né? E, portanto, ele carrega o corpo dos seus sentidos, sentido não no sentido do ponto de vista dos órgãos que captam o mundo externo, né? Mas do significado das coisas, né? Do que elas significam para mim, do valor que elas têm para mim. Né? As emoções também acontecem no psiquismo. Elas reverberam sobre o seu corpo, mas elas têm sua origem no psiquismo. Ninguém fica triste no braço, no cotovelo. A tristeza, ela se espalha pelo corpo todo, ela se instaura, ela é uma espécie de estado corporal que vem da alma, vem do psiquismo. Né? A memória das imagens, ela também o aspecto ativo dessa memória é a imaginação. Quando você combina imagens, né, que estão na sua memória, você está usando de uma faculdade que a gente chama de imaginação. Né? Então, esse trabalho de combinação das imagens, que é tão importante na arte, é feito pela imaginação. E esse trabalho com as imagens, ou essa analogia, essas relações que nós estabelecemos entre as imagens, é a imaginação funcionando. E aqui nós temos um ponto
importante a salientar. A imaginação deixada a si mesma, ela funciona, vamos dizer assim, no automático. Né? Se você lembra de alguma imagem, essa imagem ela se associa, ela chama uma outra imagem. Aristóteles distinguia, inclusive, que tipos de associações a gente pode, a memória faz, a imaginação faz. Então a primeira, a mais óbvia e a mais comum, é uma associação por semelhança. E que vai ser um dos pontos das imagens em arte. Né? Mas a gente usa essas metáforas, essas imagens, cotidianamente. Quando você diz, estou morto, para dizer, estou cansado, você está fazendo uma associação de imagens. A imagem do cadáver com a imagem de um corpo laço. Quando você diz, eu estou uma arara, né, são imagens que já estão tão incorporadas, são figuras de linguagem, que já estão tão incorporadas no nosso linguajar, que muitas vezes a gente toma como literais. Mas, obviamente, elas não são. E este é um bom exercício também de você fazer. Agora já ligado à linguagem, mas também ao exercício dessa distinção entre os nossos planos de realidade, entre as camadas do nosso ser. É você perceber quando você está usando a linguagem de forma literal e quando você está usando a linguagem de forma simbólica, ou, melhor dizendo, até imagética, metafórica. Né? Preste atenção nisto. É mais fácil você prestar atenção, inclusive, no linguajar dos outros, porque isso não vai atrapalhar a sua fala. Se você falando, ficar observando o tempo todo a si mesmo e como que policiando a sua linguagem, isso vai atrapalhar o seu pensamento. Dizia Aristóteles, nós pensamos por imagens. Mas isso não quer dizer que nós pensemos associando imagens. A gente ouve isso e tende a pensar, então o pensamento eu penso numa coisa que associo com outra. Não, esse é o pensamento, vamos dizer, sem rumo, né? Automático da imaginação. O Aristóteles, quando diz nós pensamos por imagens, ele quer dizer nós pensamos através das imagens. E aqui nós entramos nesse outro patamar, que é o mais difícil da gente captar, porque a gente usa ele pouco. A maioria das pessoas vive o seu dia a dia mentalmente no plano da imaginação. Né? E isto é natural que seja assim até um certo ponto. Né? Por exemplo, os teus hábitos, você levanta e vai escovar os dentes. Você não precisa pesar isto. Todo dia acordar e pensar, bom, eu preciso higienizar o meu corpo, né? Preparar o meu corpo para o dia. O que é preciso fazer? Primeiro, então, vamos organizar, fazer um plano. Não, isto está já enraizado em você, já por hábito. E, portanto, se tornou uma espécie de sequência de imagens. Umas que sucedendo-se à outra, de tal maneira que você vai seguindo aquela sequência, você abre a porta, desce as escadas, atravessa a rua ou pega o seu carro. E você pode passar o resto do dia ligando uma imagem com outra, né, relacionada aos seus hábitos, aos seus
procedimentos de trabalho habituais e quase que não pensar no sentido próprio da palavra. Ou seja, não entender nada. Você está só repetindo padrões que estão na sua memória. Então, o que seria agora entender alguma coisa? Pense quando você, por exemplo, vamos pegar uma coisa simples, você está tentando entender a afirmação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Bom, no primeiro momento, isto é simplesmente uma frase, né, cujo sentido você compreende, se você conhecer todas as palavras, e preste atenção, as palavras são imagens. Então, quando Aristóteles diz nós pensamos por imagens, ele também está dizendo nós pensamos por palavras. Nós usamos as palavras para pensar, para estruturar, concatenar as imagens. Mas voltando, você entende o conteúdo da afirmação. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Bom, mas agora você vai tentar entender isto e você vai desenhar um triângulo, né? Pegar primeiro um triângulo isósceles, por exemplo, né? Que cada ângulo tem quanto? 60 graus, não é isso? Você vai medir, você vai estudar a estrutura interna de um triângulo, vai chegar em alguma fórmula que vai traduzir essa estrutura. Uma fórmula também é composta de imagens, mas que correspondem, no caso de uma fórmula matemática, a quantidades e a relações entre essas quantidades. 60 mais 60 mais é uma relação e não uma quantidade, tá certo? 60 mais 60 mais 60 igual a 180. E você vai estudando, ou seja, você está agora usando a razão, que também é uma função, pelo menos na sua a ação, na prática, é uma função psíquica. Ela tem seus princípios na inteligência, mas é a inteligência debruçada, digamos assim, sobre o mundo psíquico das imagens e o mundo corporal, ao qual a gente acessa através das imagens, não é? Nunca na sua totalidade. Veja, imagem, lembrando, é tudo que nos chega na memória. Então você tem a imagem da consistência de uma pedra, de uma esponja, são imagens também, né? E você, através dessas imagens, você capta uma ideia, a ideia da coisa. Quando você capta o que é ser árvore, quando você capta o que é ser cachorro, gato, você captou uma ideia que está na coisa, é a forma da coisa, mas não é a imagem. Aqui a gente, em geral, se confunde. Eu costumo usar como exemplo o triângulo também. O triângulo é uma figura fechada, né, com linhas retas, com 3 lados. Tá certo? Se eu te disser, pensa no triângulo, você, em geral, produz na sua alma a imagem do triângulo. Mas esse triângulo, ele não é a ideia do triângulo, porque ele vai ser sempre um tipo de triângulo, uma espécie, e não o gênero. Tá certo? Triângulo isósceles, triângulo escaleno, triângulo equilátero, triângulo... Eu disse que o isósceles é o equilátero, acho que antes, né? Fiz uma confusão ali.
Mas nunca o triângulo, porque você não pode desenhar o triângulo puro. Quando você desenha um triângulo, ele vai ser de alguma espécie. Então aqui você pode distinguir o que é a ideia do triângulo do que é, vamos dizer assim, o objeto triângulo, a coisa triângulo. São dois níveis. Que você pode desenhar, e portanto aí esse triângulo é corporal. Você pode lembrar, imaginar, e esse triângulo é feito de matéria psíquica, vamos chamar assim. E você pode intuir, ou seja, captar a ideia do triângulo. E aqui você tem já a memória espiritual. Aqui nós estamos no reino do espírito. É uma ideia que você captou e guardou. Não é uma imagem. A diferença clara é assim, pense num triângulo e gire. Se você pensou na ideia do triângulo, você diria, eu não posso girar. Ela não é material. Ela é puramente abstrata. Ela é puramente espiritual. Eu posso girar a imagem do triângulo, mas não a ideia. Tá certo? Temos, acho que, menos de 15 minutos. Então eu vou tentar sintetizar aqui. Essa questão do espírito é a mais árdua, porque a gente não tem intimidade com isso. Mas sempre que você diz, estou entendendo, entendi alguma coisa, este entendi é definitivo. Você não precisa mais rodear o problema com a sua razão. Você captou uma ideia. Entendi. E, portanto, isto se dá no espírito. É uma função da inteligência. E é guardado numa segunda memória que a gente tem, que é a memória espiritual, imaterial, que é diferente da memória das imagens. Então, o espírito é aquilo em nós que é imaterial. E tem 3 faculdades básicas, únicas, na verdade, fundamentais. A inteligência, que é aquela que capta verdades. Quando você entende uma coisa, quando você percebe percebe no sentido amplo da palavra, você intui uma verdade, você intui com a inteligência. Você pensa com a razão. Razão, no latim, quer dizer proporção. Você estabelece relações, proporções, até você ter um insight. Esse insight, como a gente diz, é feito pela inteligência. Então, o nosso espírito tem 3 faculdades. A inteligência, a memória, que guarda as imagens captadas, as ideias captadas, compreendidas, e a vontade, que é o apetite, que é um movimento para as coisas boas. E não as coisas boas para o corpo ou para o psiquismo, mas as coisas boas em si mesmas. Idealmente, a justiça, a misericórdia, a bondade e etc. A beleza. Quando eu capto a beleza de uma obra de arte, eu estou captando isso com a minha inteligência e como que degustando isto, demorando-me nisto, pela minha vontade. Para a gente fazer uma distinção clara entre vontade e desejo, a vontade está no espírito, o desejo está na alma. Basta você pensar em qualquer momento em que você deseja psiquicamente, ou psicossomaticamente, algo que a tua vontade, que a tua inteligência reprova. Você diz, não, isto não se faz. Por exemplo, você vê, é uma coisa muito simples, você vê um sorvete na mão de alguém e o deseja. É um exemplo simples, né? Seu corpo quer aquele sorvete, seu psiquismo quer aquele sorvete.
E a sua vontade diz, não, eu não vou fazer isso. Pode ser que você não faça isso só por medo do castigo, aí não é a vontade. Aí ainda é o psiquismo, ainda é a alma que, com medo do castigo, não faz. Mas quando você entende que a justiça, no caso, é um valor mais alto do que o sorvete, e é bom um exemplo simples, e não esses mais cabeludos, onde, como você tem nas tragédias gregas, onde o desejo e a vontade são, vamos dizer, se misturam de uma forma quase inextricável, isto se complica muito. Mas em coisas simples, se deseja a mulher do próximo. Se você não comete adultério por medo do falatório, por medo do marido da mulher do próximo, por medo das consequências que isso vai trazer até para a sua própria vida, essas razões são psíquicas. Essas razões não são propriamente espirituais. Mas quando você não o faz porque você percebe, você compreende o mal que isto representa e tem vontade suficientemente forte para recusar, aí é um ato da vontade. Tá certo? Vamos terminando já. Temos 5 minutos ainda, mais ou menos, porque eu quero fazer um comentário final de que este tema, que aqui a gente teve uma breve síntese, é fundamental, especialmente para aqueles que têm uma vida religiosa e pretendem, portanto, deveriam, pelo menos pretender, ter uma vida espiritual. Porque hoje em dia, e agora estou falando mais do que da igreja onde eu estou, a igreja católica, mas das igrejas cristãs, porque essas eu tenho bastante referências da situação, as pessoas identificam muito a vida religiosa com a vida psíquica. Deus, quer dizer, se os meus desejos mundanos, como a gente diz, são satisfeitos, é porque Deus me ama. E às vezes não. Deus te ama exatamente quando Ele te tira determinados objetos que estão te desviando do caminho. E às vezes Ele te dá também, quer dizer, isso aí não é critério, nem o gosto, nem as emoções. Se você se emociona muito quando você reza, isso não quer dizer que você esteja rezando bem. Não, pode ser que não, pode ser que o contrário, você está desviado, você está fazendo outra coisa que você chama de oração, mas que não é oração. Tanto que se você pegar os escritos dos místicos, todos eles concordam em que aos principiantes, Deus dá consolações, e dá emoções quando eles estão rezando, exatamente para que eles perseverem. Mas que a vida espiritual, ela um pouco que ela se aprofunde, ele começa a retirar essas consolações. Por quê? Porque essas consolações, elas desviam o foco da alma do que é essencial, que é o próprio Deus, que é espírito, como diz o Evangelho. Deus é espírito, e é em espírito e verdade que Ele deseja ser adorado. A quantidade de ruído, por exemplo, que a gente vê nas igrejas hoje, a quantidade de músicas que adulam o psiquismo, que te fazem sentir bem, alegre, feliz, é enorme. E isso está nos desviando do verdadeiro caminho do Espírito, do verdadeiro caminho de Deus e, portanto, da via reta do Evangelho. Então é preciso meditar sobre isso e entender que tudo no âmbito religioso deve estar
vinculado e direcionado para o espírito. Não estou negando o plano corporal nem o psíquico. Eu estou hierarquizando e mostrando que ele de fato é assim. As coisas são assim, Deus as fez assim. É claro que quando você tem um insight, muitas vezes isso reverbera no seu psiquismo e você tem uma alegria, mas isso não é necessário. Muitas vezes você não tem alegria nenhuma, a não ser uma alegria espiritual, que se você exercitar-se na observação, na consciência desses planos, aos poucos você vai perceber que existe. Então esse é o comentário final. Eu ainda pretendo falar um pouco mais sobre isso em outras lives, em vídeos talvez, porque é um ponto muito importante que está sendo descuidado na igreja e nas religiões em geral, porque eu vejo isso em outras denominações, inclusive não cristãs, né? Mas, enfim, a nossa, eu estou falando agora com os meus irmãos no cristianismo e na Igreja Católica, né? E é preciso desenvolver isto, isto é oração. A oração acontece neste plano, no plano do espírito. Não se deixe enganar pelas suas emoções, porque elas são muitas vezes fonte de erro. Então, muito obrigado pela presença de todos. Não deixem de ainda mandar suas sugestões, suas perguntas para lives, porque agora eu vou mesmo tentar responder mais ao que as pessoas pedem, aos assuntos que lhes interessam, do que aos meus planos de cursos ou de projetos, tá bom? E também acho que vai dar tempo, se a ligação, a transmissão acabar, perdoe-me. Mas eu gostaria também, hoje nós fizemos às 9h30 a live. Nós vamos botar, inclusive, aí uma enquete para saber que horário vocês percebem. Eu vou fazer essas lives sempre segunda à noite, mas qual é o melhor horário? 8h30, 9h30 ou 9 horas, tá bom? Vamos fazer essa enquete também. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até semana que vem.